Salve, meus amigos do Jumper Brasil, tudo bem por aí? Aqui estamos no nosso primeiro episódio do Jumpercast, esse bate-papo que teremos com vocês durante bastante tempo agora. A temporada da NBA está chegando no seu momento decisivo e a gente vai estar aqui contando todas as histórias importantes, além, é lógico, de tudo que acontece no basquete mundial. Eu sou Vini Donato, estou aqui com meus dois companheiros de Jumper Brasil. Aqui do meu lado, virtualmente, está Gustavo Freitas. Como estão as coisas por aí, Mastor? Tudo bem? Fala, Vini, Ricardo, pessoal. Não, tudo tranquilo. Vamos lá, né, cara? Vamos falar um pouquinho de NBA e coisas que não são NBA também, eu acho. Vamos embora. Tomara que mais coisas de NBA, mas se não for, tá tudo certo. Aqui comigo também, Ricardo Estabolito. Que saudade de você, Ricardo Estabolito. Pois é, né? Pastor, Vini, todo mundo que acompanha o Jumper, salve para vocês e, como sempre, eu tô aqui pela treta, não tô aqui pela discussão séria. Então, lance assunto, então não tô aqui para discutir seriamente, viu, cara? Pelo amor de Deus. Até porque já está decidido que teremos um episódio por semana, então nada de ser tão sério assim, né? Afinal de contas, clima leve para a gente poder estar aqui toda semana com vocês, nessa parceria que é um oferecimento da Sportsbet.io, que é a patrocinadora do Jumper Brasil, que está lá, parceira das nossas transmissões no NBB, e também aqui no apoio desse podcast, Sportsbet.io. Garotos, primeiro assunto que nós temos é a seleção dos Estados Unidos. A gente já está pulando a NBA e partindo para o que vem depois. Logo a seguir da temporada da NBA, teremos seleção dos Estados Unidos. E Shams, né, o Shams Charania, como ele é conhecido aqui no Brasil, que é um insider do basquete, um dos mais famosos, certamente, deu nomes de peso para a seleção dos Estados Unidos. E aí, primeiro, eu só vou citar esses nomes aqui e vou jogar para os meus companheiros para eles explicarem para nós por que nós temos nomes tão importantes, nomes de peso que foram anunciados por eles. São eles: LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Jason Tatum, Jrue Holiday e Devin Booker. Nomes que, segundo Shams Charania, são certos para integrar a seleção masculina de basquete que vai às Olimpíadas. Além desses nomes, ele ainda jogou possíveis reforços para o time americano, que são Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Anthony Davis e Bam Adebayo. Então nós estamos falando aí de franchise players, nós estamos falando de MVPs, nós estamos falando de jovens jogadores que já são cotados para ser a nova cara da liga pelos próximos anos. Enfim, estamos falando de nomes muito fortes, né? Não sei qual foi a última vez que a gente teve nomes tão fortes assim numa seleção, mas o meu companheiro Gustavo Freitas vai contar para nós agora um pouquinho dessa história aí da seleção e por que ele pensa que temos uma seleção com tantas estrelas para a próxima Olimpíada, Mastor. Vini, assim, é como o Redeem Team 30, a missão, né? O que aconteceu lá em 2008, ou se você for puxar um pouquinho, em 92, meio que o filme Red 2, né? Quando você pega o Bruce Willis e tenta salvar o mundo, aí ele chama os caras mais velhos lá e fala, vamos lá. E foi mais ou menos nesse sentido. O LeBron James, ao ver que a seleção tinha ido mal, ir mal significa não ganhar, tá? Para os Estados Unidos é basicamente isso. E ao ver que o time não ganhou, ele foi e já começou a fazer o trabalho que sempre faz, né? O de contratar. Ele já faz isso na NBA, então. Mas aí ele pegou e chamou o Curry, chamou o Kevin Durant, Draymond Green, o Green não vai, e já se armou ali para poder fazer um time
bastante forte, meio aos moldes de Dream Team original 92 ou Redeem Team, né? Que o que aconteceu foi que nas Olimpíadas de 2004 a seleção foi muito mal, né? Então é mais para poder resgatar a ideia de que os Estados Unidos continuam dominando. Mas aí a gente para pensar algumas coisas, né, Vini e Ricardo? Nos últimos 5 anos, o MVP da NBA foi para estrangeiros. Talvez exceto o último, né, o do Joel Embiid. Eu não sei, porque ele vai disputar as Olimpíadas pelos Estados Unidos. É meio que como aconteceu com o Hakeem Olajuwon em 96, porque até então o Olajuwon era o nigeriano Hakeem Olajuwon. E desde então ele virou só o Olajuwon, que jogou na seleção dos Estados Unidos. O Kyrie Irving, né, ele jogou, ele é australiano, mas jogou pela seleção dos Estados Unidos. Ninguém fala que ele é australiano. Então, beleza. E o Embiid ele já estava se encaminhando para um segundo MVP consecutivo. Então você começa a pensar, peraí, e aí tem Shai Gilgeous-Alexander, tem Luka Doncic, esse pessoal todo está pegando os principais prêmios da NBA. Então será que tem realmente todo esse domínio? Ricardo, será que tem realmente todo esse domínio? Será que o Dream Team a seleção norte-americana precisa mesmo montar um Dream Team para vencer esse basquete atual aí estrangeiro? Precisa no modelo que ela trabalha, né? Porque assim, os Estados Unidos trabalham, vamos ser sinceros, a preparação norte-americana para qualquer competição internacional é uma bosta. Essa é a grande questão, né? Eles trabalham, mas é verdade, eles treinam 4 dias e vão fazer amistoso pelo mundo. Né? É basicamente isso. Esses caras aí eles se apresentam 5 dias antes, né, de começar, de ter a viagem para outro país. E assim, se vai trabalhar desse jeito, precisa de toda essa linha de frente aí, todo o pessoal. Mas assim, também a gente tem que lembrar que é o que o Mastor falou, assim, sabe, o time da Redenção 30, né? Se você for pensar bem, a última Olimpíada era muito mais um caso para time da Redenção do que essa. A seleção tinha quase em 7º lugar o Mundial, a seleção dos Estados Unidos. Dessa vez ela foi 4ª. Dessa vez ela chegou na semifinal, sabe? Era muito mais complicada a situação em 2016, eles ganharam. Eles levaram um time que não era o time A, não tinha LeBron, sabe? Não era o time, era o time AB positivo, alguma coisa assim, sabe? E era um time jovem, bastante jovem, e sabe? Mas assim, eu tenho muito problema para ficar analisando essa seleção americana, porque primeiro a gente não sabe quem vai chegar vivo até o final da temporada, vivo que eu digo é saudável, pode muita coisa mudar até lá. A seleção americana conta com o Embiid, por exemplo, o Embiid ninguém sabe se vai jogar os playoffs, né, cara? Todo mundo tá contando que ele volta, mas Deus sabe como ele volta. E a preparação, né? O estilo de preparação dos Estados Unidos é o que faz, é o grande rival dele nessa busca pelo domínio internacional. Assim, se fosse talento por talento, eles teriam uma grande vantagem. O problema é que eles fazem questão de fazer a situação ser complicada para eles com essa preparação horrível que eles fazem, né? Que é uma preparação que é de brincadeira, né, cara? Eles vão brincar. Tudo bem. A possível seleção, então, dos Estados Unidos para as Olimpíadas está passando aqui embaixo da tela para vocês, para quem está acompanhando por vídeo, né? E para quem está só ouvindo no podcast. Então, vou repetir mais uma vez a notícia. Segundo o Shams Charania, teremos LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Jason Tatum, Jrue Holiday e Devin Booker. Né? Obviamente, o Ricardo acabou de dizer, lesões podem afastar esses jogadores aí. E aí você tem uma outra lista de jogadores cogitados, possíveis, que são Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Anthony Davis e Bam Adebayo. Mastor, nem está confirmado ainda, mas já posso te perguntar algum nome que poderia estar aqui?
Arremessador. Porque aí você não está vendo muito cara especialista. De repente um Paul George, não que seja tanto volume, mas efetivo, né? Ele é muito bom no arremesso de 3. Tem o Jaylen Brown, que está arremessando 800 bolas de 3 no Celtics. Aliás, um abraço, torcida do Celtics. Assim, cara, eu acho que você pode trazer jogadores especialistas no quesito, como Michael Redd já foi, tá? Sabe, caras nesse sentido, Chris Mullin do primeiro Dream Team, né? Eu não sei por que eu falo primeiro, porque é só um, que o resto, enfim. Mas de qualquer forma, você precisa ter um cara gatilho, porque se já tem Embiid, Adebayo e Anthony Davis, você não precisa de mais nada no garrafão. De verdade, não precisa. Eventualmente um Kawhi Leonard, o ideal realmente é ir atrás de um arremessador de 3 pontos. Aí você vai procurar o Kyle Korver da vez. Você encontra por aí. Me diga, Ricardo, se você tem mais algum nome. Sempre tem, né? Porque, assim, é que nem o All-Star Game, né? Não tem só 24, tem muita gente para entrar. Mas, sinceramente, eu fico feliz só de ver pivô nessa lista. Porque, assim, o que os Estados Unidos levou para o Mundial é brincadeira, né? Não levou pivô nenhum, tomou um pau no garrafão e aí fica reclamando, porque, sabe? Aí fica reclamando o azar. Eu acho que só de ver uns pivôs aí nessa lista, só de ver Embiid e Adebayo especulados, já me mostra que pelo menos aprendeu um pouco da lição no Mundial. Tudo bem. Tá aí essa lista, então, que a gente espera confirmação oficial. Vocês vão ter que esperar um tempinho ainda, afinal de contas, tem muita NBA para rolar. Só que impactou justamente pelos nomes apresentados pelos Shams. E você confere com mais detalhes lá no jumperbrasil.com. Já posso aproveitar aqui para fazer meu primeiro merchan, então, né, que está lá no jumperbrasil.com, essa reportagem, além de muito mais coisa da NBA, do NBB, do basquete mundial. Então você confere tudo acessando jumperbrasil.com. E também segue o Jumper nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, agora também os podcasts no Spotify. Tem podcast do Vitor Linjardi e equipe do NBB. Para quem quiser ouvir o Gancho Cast, tá lá com Matheus Ornelas, Tom, Igor, pessoal do NBB que está fazendo as transmissões ao vivo, aqui também por esse canal. Agora, deixa eu ver se eu vou passar para baixo ou se eu vou continuar com o Mastor aqui. Agora eu vou descer, vou ali, não é hora do Mastor ainda discorrer sobre... Ele me pediu 4 minutos especiais hoje, já eu vou concedê-los. Por enquanto eu vou descer para o Ricardo Estabolito, até porque eu vou falar do Damian Lillard, vocês falaram de arremessadores aí, primeiro eu já lembrei do Damian Lillard. Mas, Milwaukee Bucks, meu companheiro Ricardo Estabolito. Vamos falar desse time que é um time curioso. Acho que é uma das histórias mais curiosas da NBA nessa temporada. Tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Tem o Lillard, tem o técnico, tem tudo. Tem muita coisa acontecendo. Mas antes do específico, eu vou deixar o Ricardo falar um pouco para nós sobre esse Milwaukee Bucks da temporada 2023-2024 até aqui, Ricardo. O que puxou meio que a discussão com o Bucks é essa notícia que até fui eu que escrevi no Jumper, Damian Lillard ajudando um pouco o clima no Bucks, falando que não vai ser melhor amigo do Giannis, né, do dia para a noite, né, já ajuda bastante, né, esse tipo de declaração ajuda bastante o clima no Bucks. E que é totalmente normal, mas assim, é o tipo de coisa que vai repercutir, mas é totalmente normal. Os dois eram rivais até 4, 5 meses atrás, jogam no mesmo time, ninguém vira melhor amigo do dia para a noite, né? Diferente do... Isso não é um mundo, né? História de florzinha, né, cara? Que tipo, você conhece uma pessoa, cai um caminhão de rosas e todo mundo vira melhores amigos. Não é assim que funciona e é totalmente normal, mas não é um bom momento para se falar por isso, porque o Bucks está numa situação complicada aí. Não é uma situação complicada, é uma situação estranha, né, cara? Porque o time até tem os resultados, mas você olha em quadra e você fala aquela cara,
sabe? Aquele negócio que não vai rolar, sabe? O que o Bucks precisa, Vini, Mastor, o que precisa sinceramente é descobrir quem ele é. Porque assim, trocou de técnico, foi pro Doc Rivers e assim, mudou totalmente o que ele era. Era um time que não defendia ninguém, tinha um dos ataques mais eficientes da liga. Com o Doc Rivers nos últimos 10 jogos é a quarta defesa mais eficiente da liga e o ataque caiu pela ladeira. Então assim, tem que entender quem ele é, quem ele quer ser, o que vai ser o Bucks. O Bucks a gente está no 60º jogo da temporada e a gente não sabe o que vai ser o Bucks dos playoffs. Esse é a grande questão, né? Que suck, né? O Bucks suck nesse momento. Mas agora esse é um grande problema e passa o grande problema pelo Giannis e o Damian Lillard, porque é o tipo de questão que a gente pensava que era um encaixe muito simples e não é. A gente vai descobrindo na prática que não é. Por quê? Porque como o Bucks joga, o Bucks quer abrir todo mundo em torno do Antetokounmpo e assim, com o Damian Lillard não vai funcionar direito assim, porque assim, limitar o Damian Lillard a um arremessador num canto da quadra vendo o Antetokounmpo operar, não é a forma de operar com um jogador como esse. Ao mesmo tempo, se o Antetokounmpo não tiver com a bola, você não vai ter todo mundo aberto, porque o Antetokounmpo não vai estar aberto. Então você tem que criar uma outra forma, uma forma de dinamizar o ataque com o Antetokounmpo não sendo um arremessador. Então você tem algumas questões que a gente chegou no 60º jogo da temporada e a gente não sabe como o Bucks vai resolver, se o Bucks vai resolver, sabe? Talento tem ali, mas a questão não encaixa, não encaixou até agora e os dois não vão ser melhores amigos, aparentemente, pelo que o Lillard falou, né? Então isso aí tá fora de cogitação. Eu achei que depois que o Patrick Beverley jantou na casa do Westbrook, que tudo era possível de ser consertado na NBA, mas aí o Lillard vem com essa declaração, agora eu estou em dúvida novamente. Mastor, posso primeiro perguntar para você especificamente sobre o Giannis ou você tem algum ponto que você queria falar aí do Ricardo? Então vamos lá. A temporada do Giannis é muito boa, Mastor. Em termos de chegada no garrafão, parece que ele está melhor. Me conta a sua impressão do Giannis nessa temporada. Tá, primeiro só uma coisa rápida. Há alguns dias, há algumas semanas, a Antetokounmpo falou o time é do Lillard. Logo depois, o Lillard monta o seu quinteto, sei lá o quê, e deixa o Antetokounmpo de fora. E agora mais isso. E falando da solidão de morar em Milwaukee, que deve ser, não tem nada para fazer lá. E ele fala sobre isso, que não tem nada para fazer lá, fica jogando videogame. Então, tá um negócio estranho. Mas vamos lá. O Antetokounmpo, sim, ele tá jogando muito. Talvez, se você olhar, ele vai amadurecendo a cada temporada, sendo cada vez mais efetivo. Ele ajuda também nos passes, inclusive. Muitas vezes ele sai, né? Antes de chegar no garrafão, ele conduzindo a bola, estão os quatro abertos e ele leva até chegar perto da cesta. Se ele conseguir fazer a cesta, ele vai para a cesta. Se o negócio ficar meio empombado, ele dá aquele kick, né? aquele passe para fora do garrafão. O Antetokounmpo faz uma temporada de MVP. A questão é, o Bucks faz por onde? Entendeu? Eu tenho muitas dúvidas em relação ao trabalho do Doc Rivers, ao trabalho da diretoria, para falar antes de qualquer coisa, da montagem, de tudo. Eu tenho algumas restrições em relação a isso, mas o Bucks tem um elenco muito forte. Nome por nome, são caras excepcionais. Tá? Nome por nome são excepcionais. Então, eu fico mais naquela dúvida se isso vai funcionar nos playoffs, já visto que o Doc Rivers não vem sendo lá essas coisas na fase decisiva, né? Certamente não. Eu posso
mostrar aqui, já que o Mastor falou, vou mostrar para quem estiver nos assistindo, nos acompanhando aqui, que o Damian Lillard, ele respondeu a esse comentário, né, de que ele está solitário em Milwaukee. Deixa eu tentar tirar o banner aqui para não tampar, né, mas ele respondeu a essa postagem aí, né, a foto dizendo: Damian Lillard está solitário em Milwaukee. E aí aqui embaixo, se vocês conseguem ver, uma resposta da conta do próprio Damian Lillard, né, dizendo: vocês têm que parar com isso, I'm just fine. Just fine não é exatamente eu estou bem, eu estou ótimo, mas é just fine, ou seja, está tudo certo. Né? Então, talvez não seja a melhor resposta que ele poderia dar, mas ao mesmo tempo ele está respondendo, dizendo, né, pelo menos isso. Voltou o Ricardo, mas pelo menos ele está dizendo que está tudo bem, vai, entre aspas, mas está tudo bem. Pelo menos isso, mas a gente estava falando, né, do Giannis, de estar nessa grande temporada realmente, né, até 2 semanas atrás ele estava com melhores médias, eu acho, em assistências, 30,7 pontos por jogo, não sei se isso caiu agora, mas enfim, médias de carreira para ele, e aí a gente fica por entender por que o melhor Giannis não consegue dar essa estabilidade também para o time. Outro, Ricardo, que reclamava muito da outra forma de jogar, né, da forma antiga do Bucks defender, era o Brook Lopes. Aí eu quero te perguntar se isso é mais um problema do esquema de jogo ou é um problema do Brook Lopes. Como é que você está vendo o Brook Lopes? Se ele ainda tem lenha para queimar, principalmente na hora que a gente chegar nos playoffs, né, porque ele se achava, pelo que eu vi, pelo menos um dos mais prejudicados com o esquema de dobra, dele ter que sair para dobrar e depois a ajuda defensiva não chegar, e etc. Tá, o técnico foi embora, trocou. O Brook Lopes vai dar conta do recado, na sua opinião? Se jogar num estilo que está mais aprazível para ele, dá. Eu acho que ainda dá. Eu acho que isso aí eu acho que dá para dizer com alguma segurança. E eu acho que é para isso que o Doc Rivers, você contrata o Doc Rivers para isso, para ele fazer, assim, é um cara que chega e fala: eu vou fazer o que os jogadores, como os jogadores quiserem melhor aqui, como os astros se adaptarem melhor. Ele não é um cara de confronto, ele é o cara que fez carreira assim, aliás. O Doc Rivers fez carreira assim, em cima de montar. Todo treinador, mais ou menos, treinador com esse perfil meio apaziguador, também ele vem acompanhado de defesa forte, geralmente, né? Então, o Mike Budenholzer, que era o time também, apaziguador com defesa forte. O Doc Rivers também não é exatamente o Mike Budenholzer, mas as características são próximas, até por isso que eu acho que foi contratado. E eu acho que, nesse sentido, ele deve fazer essa transição para o Brook Lopes, e o Brook Lopes jogando... Deixem ele no dropzinho dele, né, Vini? Não mexam no dropzinho dele, protegendo o aro. Eu acho que dessa forma ele é melhor aproveitado e ele vai render mais. Agora, sabe, um dos problemas do Bucks é que não tinha adaptação, né? Então, assim, se tiver que fazer outra coisa, e aí, Brook, você me ajuda? Né, fica aquele clima estranho, porque quis mudar um pouquinho a situação e ele já não encarou muito bem. Então, temos que ver, né? O Bucks é um time que ele precisava desse chacoalhão, ele precisava sair um pouco do que ele sempre fazia, porque não tinha adaptação àquilo. E aí é complicado, porque os caras se acostumam a fazer aquilo lá. Né? Então, você tem que meio que convencer, vender a ideia para os caras também de fazer alguma coisa um pouco diferente. Não vendeu direito a Jean Griffin, eu acho que o Doc Rivers não passa para trás nesse sentido. Tá? Vamos fazer o que os caras querem mesmo e... É sobre esse passo para trás, ou para o lado, ou talvez para frente, que eu quero que vocês dois me respondam agora. Eu vou jogar aqui a pergunta estilo quem é melhor, que já estava programada aqui. Tá? Não é pergunta minha, eu estou apenas repassando para vocês. Drew Holiday ou Lillard, então eu já vou perguntar se vocês fariam uma troca, e aí depois vocês responder Drew Holiday ou Lillard, e também a questão do Chris Middleton, porque, na minha opinião, né, essa é a única opinião rapidinha que eu quero dar, é que com esse Chris Middleton não dá, não importa o que você faça.
Mas, enfim, depois por favor, então, do Jrue Holiday ou Lillard, que vocês falem um pouco também do Chris Middleton. Você primeiro, Mastor. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu acho que um armador, ele depende muito do esquema do time. Não adianta só todo mundo defender e o armador ficar vendido nessa. E um dos grandes problemas do Bucks para essa temporada foi que, na troca para pegar o Lillard, abriu mão dos 2 defensores de perímetro, Grayson Allen e o próprio Jrue Holiday. E aí você teve uma das piores defesas da NBA, principalmente nesse quesito. Então, tá, primeiro ponto. Segundo ponto, Lillard é mais jogador. Disso eu não tenho a menor dúvida. Ele é um cara muito mais capaz de ajudar ofensivamente, de ser um cestinha, de organizar o time. O Holiday nem tanto. Ele ajuda nisso, mas não é a principal característica dele. Eu não faria troca. Porque o Bucks não estava ruim. Beleza, caiu na primeira rodada, mas tem que ver o que aconteceu. Tá? O Antetokounmpo, ele falou muito sobre o time, que todo mundo tinha desistido, mas será que tinha desistido? Quem que desistiu, ô cara pálida? Sabe? O Middleton não tá jogando nada. Depois das Olimpíadas, ele teve lapsos. Tá? Ele teve lapsos de um grande jogador que ele era. E aí, vem para essa temporada com o Middleton capengando. O Middleton de hoje, ele não tem a menor condição. Tá? Então, assim, se você quer reforçar o ataque, legal, beleza, a troca tá certa. Agora, que coloque um bom defensor de perímetro ao lado do Lillard. Simplesmente colocar Malik Beasley ali do lado, eu acho horroroso, e todo mundo viu isso a hora que aconteceu, e só todo mundo pensava assim, quem é que vai jogar ao lado do Lillard? Vai ser o calouro? Vai ser, sabe? Pensávamos em várias possibilidades, menos no Beasley, e é o Beasley, enfim. Eu teria feito a troca pelo talento envolvido, mas assim, está muito claro que essa troca é complicada porque o Bucks não quer se adaptar, os jogadores não querem se adaptar. A gente está falando de um cara, o Adrian Griffin chegou, o Bob Portis, uma semana depois, deu entrevista falando quem manda no Bucks é os jogadores. Ele tem que saber, o Adrian Griffin tem que saber o lugar dele. Então, assim, se o time não quer se adaptar, não era para fazer a troca. Não ia dar certo a troca. Era para manter tudo do jeito que estava, sabe? Eu, particularmente, achava, antes de ter a oportunidade da troca pelo Damian Lillard, eu achava que a troca do treinador é o que deveria acontecer e ir com o mesmo time. Porque o problema, acho que universalmente o problema é a questão de um treinador que não se adapta. O Bucks foi campeão uma vez, apesar do Mike Budenholzer, não por causa do Mike Budenholzer. É muito claro isso, assim. Não costumo falar mal de treinador, não tenho capacidade para fazer melhor do que o Mike Budenholzer, mas todo mundo concorda com isso. Eu não estou falando um absurdo aqui, todo mundo concorda com isso. Mike Budenholzer é um obstáculo para o Bucks muitas vezes. Todo mundo reclama nos playoffs, depois não pode falar mal. Depois que acabou os playoffs, não pode falar mal, sabe? Não é. O trabalho era medíocre, né? Medíocre no sentido de mediano, e por isso que ele foi demitido. Acho que a troca do treinador era o bastante. Quis fazer a troca, pelo talento envolvido, deveria fazer. Agora o Bucks não quer se adaptar, é um problema interno, sabe? Então, se não quer se adaptar, deveria manter dessa forma. O Chris Middleton é um jogador de 32 anos que está sofrendo várias lesões. Ou seja, você tem que saber o que ele pode te entregar. É um jogador de 32 anos que está sofrendo várias lesões. É isso que ele é nesse momento da carreira. Essa é a questão. Boa, e bem lembrado desse Bob Portis também, né, que você já falou aí da declaração dele no começo da temporada, e esse ano os highlights dele são bater no peito, chamar a torcida e tal, e aí você vai olhar no box score, tem lá 8 pontos e 2 rebotes, e
teve um jogo também que foi uma dessas, né, desses jogos emocionantes aí, que ele fez, chamou a torcida, a hora que você ia olhar lá, o cara tava tipo 4-16, sei lá, 4-12. Enfim, tem isso tudo, né, a adaptação do Lillard e aí a perda do Jrue Holiday nessa troca, mas também esses jogadores, né, a tempestade perfeita que levou o Milwaukee Bucks ao título, apesar do Budenholzer, agora também está difícil de se repetir. Finalmente, o último chute, Mastor. Até onde chega esse Milwaukee Bucks nos playoffs? Cara, eu puxei o fio e eu caí. Bom, voltei, estou aqui. Vamos lá. Esse Bucks. Vamos supor que enfrente, sei lá, o Bucks está em terceiro. Eu acho que o Knicks ainda passa o Bucks, porque daqui a pouco voltam Julius Randle ou Giannunobi, então tem uma tendência aí. Cara, eu diria o seguinte, talvez semifinais de conferência. Eu não arrisco dizer que é final de conferência. Não, semifinal de conferência eu acho que é o teto. Segunda rodada, Ricardo? Não. Eu acho que o Bucks pode ser campeão da NBA. Porque, assim, é um time perigoso, é um time que se ele encontra, se ele chega no... A gente não viu nem perto do auge do Bucks. Então, se o Bucks nesses próximos 20, 30 jogos, ele se acerta, e tem a primeira rodada dos playoffs também, que ele não deve ser incomodado, vai saber, sabe? A gente entra meio no território Sormani falando do Denver, né? Pode passar na primeira rodada, mas aí não é o favorito na segunda, mas pode ganhar. E aí na final de conferência não é favorito, mas também tem chance. Aí, assim a gente pode falar tudo. Mas o Bucks é um time perigoso que está em busca de identidade, e se ele encontrar nesses 30 jogos, ele se torna um time interessante. Agora, ele não é melhor que Boston, claramente, e tem uma coisa que ajuda muito o Bucks nessa disputa, para mim. Quem está acima do Bucks é um Cleveland, que a gente não confia pelo que a gente viu nos últimos playoffs, é o Knicks, que as últimas experiências de playoffs que a gente teve não foi legal, não foi tão legal também. Assim, o único grande momento foi bater o próprio Cleveland, o Knicks. Você tem um Heat, que o Heat é assim, né? O Heat, a gente tem medo, todo mundo tem medo chegando nos playoffs de minimizar o Heat, mas o Heat tem um ano bom, um ano merda, um ano bom, um ano merda. É meio assim que o Heat anda. Então, assim, pode ser que esse seja o ano péssimo do Heat, sabe? Então, tem um time no leste. Tem um time no leste nesse momento, assim, que a gente olha e fala: esse é um grande time de basquete, e tem gente que nem confia tanto, que é o Boston, né? Que é a melhor campanha da liga. Então, assim, o Bucks ele é um time perigoso que, se ele encontrar a identidade dele nesses 30 jogos, se ele encontrar esse equilíbrio entre defesa e ataque, ele pode converter esse perigo que ele é em algo um pouco mais consistente. É a minha aposta para ganhar o leste? Não. Agora, chegar no final de conferência é absurdo, mesmo jogando nesse meia bomba, assim, eu não acho tão absurdo. Milwaukee Bucks, com Doc Rivers agora tentando se adaptar aí a Damian Lillard, a dupla com Giannis Antetokounmpo. Muito obrigado, garotos. Mais uma pausinha para falar de novo da SportsBet.io, gente, porque tem uma promoção muito legal. Vou colocar na tela também, para quem for acompanhar pelo YouTube, rapidinho, só para o pessoal ver aqui. Você no pior jogo do mundo, me cabe, hein? O pior jogo do mundo de basquete vai acontecer, então, no Jogo das Estrelas do NBB. Detalhes da promoção, que é muito fácil, tá? É só você entrar no site da sportsbet.io, entender, fazer a inscrição, uma betezinha de R$10 e você já está concorrendo a uma participação no pior jogo do mundo. Você vai se divertir dentro da quadra com esses influencers e com outros usuários da SportsBet. Ou seja, muito legal a promoção da SportsBet, que vai levar você até o Jogo das Estrelas, que acontece agora no meio de março em São Paulo. Vocês estão vendo o sinalzinho 18 mais ali no canto,
significa que essa promoção é apenas para maiores de 18 anos e está disponível no site sportsbet.io. Vai ter gente mais famosa do que no jogo das celebridades da NBA, né? Que é uma piada o jogo das celebridades da NBA, né? Metade das pessoas a gente nunca ouviu falar na vida, né? Brincadeira. Eu preciso que você me fale, Ricardo, quem você convidaria para o jogo das celebridades do NBB? Quem seria o topo da sua lista hoje? Quem não pode faltar? Vai. Tem um, né? O produtor produtor de conteúdo mais relevante do país nesse momento, Regis Tadeu. Regis Tadeu tem que estar no jogo das celebridades do NBB. É a pessoa mais necessária do Brasil em 2024 é Regis Tadeu. Mastor, me fala o seu agora. Cara, eu não iria tão drástico assim, né? Iria alguém que saiba jogar basquete. Eu iria no Rafinha Bastos. Bem, eu li o comentário do Vitor aqui, na hora que você falou, eu iria alguém que sabe jogar basquete, iria de João Kleber, tal. Já imaginei o João Kleber arremessando de 3 pontos, estilo Stephen A. Smith. Quem é melhor no arremesso de 3 pontos, Ricardo Stabolito? João Kleber ou Stephen A? João Kleber. Quando ele acertar uma bola de 3, vai ter o EPA Vai tocar Rick Martin, né, cara, quando ele acertar uma bola de 3. É o espetáculo Jogo das Estrelas do NBB que você vai acompanhar ao vivo aqui no canal do YouTube do Jumper Brasil. Ao som de Rick Martin, Vitor Linjardi, Matheus Ornelas e todo mundo. Esse jogão da NBA, do NBB, desculpem. Mastor, vamos falar um pouquinho do Brooklyn Nets. Daqui a pouco eu perco meu tempo. Eu tenho 8 minutos, Mastor. Desses 8, vou dar 4 para você, tá bom? Cara, não tem muito o que falar, né? Apesar de que tem. Só 4 minutos, né? Nossa, 4 minutos para falar do Brooklyn Nets. Não, o negócio a diretoria ousou, né? Em 2019, quando trouxe Kyrie Irving, Kevin Durant e o DeAndre Jordan. Eles se fecharam durante as Olimpíadas do Brasil, né, em 2016, no Rio de Janeiro, e falaram, vamos jogar junto, e conseguiram. Mais ou menos. O problema é que quando o Nets fez isso, Kevin Durant estava machucado, Kyrie Irving né, não estava tão legal, teve os problemas dele, ele não quis ir para a bolha. O DeAndre Jordan já não era mais aquele do tempo lá do Clippers. De onde que eu tirei isso? Enfim, mas isso também meio que lembra o que aconteceu em 2014, creio, mais ou menos há uns 10 anos, o Nets também ousou, né? Só que foi atrás de veteraníssimos, né? No caso, Paul Pierce, Kevin Garnett, quem mais? Foi o Jason Terry. Assim, digamos, foi um fracasso. Depende muito porque foi em semifinal de conferência. Tá. Bateu em semifinal de conferência. Aí você tinha um time que tinha esses 3, mas ainda tinha Joe Johnson, o Brook Lopes, que a gente falou agora há pouco, Deron Williams. E aí? Sabe? No fim das contas, Paul Pierce já foi embora no outro ano, viu que o time não ia dar em nada, e todas aquelas picks, a gente agradece, né, os torcedores do Celtics agradecem por isso. Montamos o time muito por conta dessa galera, mas olha o que aconteceu. O Nets se afundou, não tinha escolhas de draft, todo mundo foi embora e o time ficou
ali, levando um processo de, médio e longo prazo. Só que acabou que deu certo. Em 2019, isso aí foi em 2016, né, quando eles, né, desistiram da coisa, e em 2019 já estava indo aos playoffs. Entendeu? Então, assim, o time começou a dar liga e eles falaram assim, opa, por que não usar de novo? E aí foram atrás de Irving, Durant e Jordan. Só que naquele primeiro ano a coisa não ficou tão clara se o Durant ia para a bolha ou não. O Irving não foi de jeito nenhum. Foi aos playoffs. Ok? Não deu em nada. No próximo ano, eles queriam ser competitivos de verdade. E aí trouxeram James Harden, fizeram aquela troca. E lá vai embora pique. Foi embora pique. No fim das contas, o pé do Kevin Durant, lá na semifinal de conferência, contra o Milwaukee Bucks, fez a diferença. Tá, beleza, não era só isso. Os três não jogaram juntos nem 20 vezes. Tá? E quando você para pensar na possibilidade que aquele time tinha, né, de talento, era um time para sair batendo em basicamente todo mundo. Não, o Harden se machuca, o Irving se machuca, Durant pisa na linha. Então, tá. Chega no outro ano, o que acontece? As coisas ficaram bem nebulosas. Kyrie Irving começa a, digamos, ir contra o próprio time. O Harden, que foi o último a chegar, é o primeiro a sair. Você fala, opa, aqui eu não quero ficar. Ali ele não tinha condição de ser campeão, por exemplo. Então, a partir daí, a diretoria chega e fala assim, Kyrie Irving, eu não vou estender com você. O Kevin Durant fica bravo e pede troca, assim como o próprio Irving. Ou seja, a situação que era muito ruim ficou péssima. E agora, como é que vai montar esse time? Beleza, chegaram lá Michael Bridges, chegou o Cam Johnson, veio esse ano e nada. Tá. E aí, então, o próprio Bridges foi meio que, enfim, ele foi terrível nos últimos 7 jogos, arremessando para baixo de coisa de 30% nos arremessos. É tipo o Jalen Green lá no Rockets. Tá. Nos últimos 7 jogos, no último contra o Orlando Magic, ele fez 4 pontos. Então foi um negócio absurdo. Beleza? Beleza. O que você tem para hoje? Bom, você tem um Nick Claxton, que está no ano de contrato. Cam Thomas, ok. É um peladeiro vai fazer seus 20, 22 pontos por jogo. E não tem mais nada. Tem o Bridges, que a gente esperava, inclusive eu escrevi sobre isso, eu esperava que ele desse o próximo passo e se tornasse um All-Star nessa temporada. Não foi o que aconteceu. E agora, assim como lá em 2016 está sem picks, tem um problema chamado Ben Simmons. O outro problema é o Claxton, que o time... Como é que vai convencer o Claxton? Ô, amigo, fica. Como é que você vai estender com um cara numa situação dessa que, desde quando o Sean Marks assumiu, já foram 4 técnicos. 4 técnicos. Então, no fim das contas, Kenny Atkinson, Steve Nash, Jacques Vaughn, Kevin Ollie. E muito provavelmente não vai ser o Ollie na próxima temporada. A não ser que seja de tanque. Mas tanque para quê, se você não tem pique? Enfim, eu acho que o Nets entrou numa fria, entrando numa fria maior ainda, e são repetições de filmes ruins que, no fim das contas, o Nets não tem muito o que fazer agora, a não ser... é ruim, então vamos lá, mas
Vamos só entender uma coisa. Quando o Nets pede 2 escolhas por Dorian Finney-Smith, e não queria fim de primeira rodada, queria 2 escolhas boas de primeira rodada por Dorian Finney-Smith, você sabe que a diretoria está completamente perdida. Ricardo, eu não vou te dar os mesmos 4 minutos do Mastor, não, porque ele usou 4,5, eu acho. Estou brincando, você, lógico, pode falar também os 4 minutos do Mastor, mas eu quero te perguntar especificamente, né, além do que você for falar para nós do Brooklyn Nets, do que você acha que é a melhor opção com esse contrato do Ben Simmons, porque ele tem um expirante de 40 milhões para a próxima temporada. Isso hoje vamos dizer que isso vai significar aí quase 30% do cap total de um time. Então, o que você pensa? Se a gente colocaria isso num expirante para depois ter mais flexibilidade ou numa troca para o time já ter pelo menos um norte, arrumar um jogador que possa ser aí uma base para frente, porque a gente não tem certeza que o Nets tem esse jogador, né? O Mikal Bridges é mais considerado um terceiro jogador, e se você espremer muito, o segundo jogador do time, do que propriamente um franchise player, certo? O Mikal Bridges é um desperdício como franchise player. Essa é a questão. Ele é tão bom como um terceiro cara, né? Um cara que pode se dedicar um pouco mais à defesa, né? Que pode ser esse two-way de fato do time, como o Aaron Gordon, por exemplo, no Denver, mas provavelmente ele é um jogador melhor que o Aaron Gordon, ele tem mais capacidade provavelmente que o Aaron Gordon até, que é um desperdício você ter ele sendo vendido como franchise player e insistindo. O Nets insiste porque o Nets tem que insistir, como vocês disseram. Tem as escolhas dele, é o grande ativo que tem, então tem que insistir. Com o Ben Simmons, o Nets não pode deixar o Ben Simmons expirar simplesmente, porque não vai fazer nada com o que vier de cap ou o que acontecer, não vai acontecer nada. Assim, ninguém quer assinar com o cap, com o Nets, ninguém quer fazer nada em Brooklyn. Então, nesse momento, eles têm que usar o Ben Simmons como um ativo para pegar um contrato ruim, uma escolha de draft, essa é uma escolha de draft um pouco mais parruda aí de alguém, para tentar se reacumular em ativos, né? Se refazer em ativos para tentar fazer alguma coisa. O Nick Claxton é bem interessante. Eu acho que o Nets vai manter ele por causa de dinheiro. Mas, assim, é outro cara que eles têm que usar como ativo. Eles têm que manter o Nicholas Claxton porque para trocar depois. Então, eles não podem perder um dos poucos ativos realmente relevantes do time, que é o Claxton. Nem que seja para fazer uma sign and trade agora mesmo. Sabe, perder ele agora mesmo, mas conseguir alguma coisa por ele. O Nets, o grande problema do Nets, o Vini, Mastor, o grande problema é que desde que o Joe Tsai assumiu como dono, ele tem essa megalomania de fazer o time ser muito forte, rápido, e ele sempre, ele 2 vezes, na verdade, eliminou times muito interessantes que estavam se construindo aos poucos e tal. Ele foi lá e minou, forçando trocas por astros ou aceitando astros que queriam ir para lá e desmontando tudo ao bel prazer desses caras. Esse é o grande problema do Nets. É essa vontade louca do outside de fazer um contender do dia para a noite. E que não acontece, não é assim que funciona. A gente está percebendo cada vez mais. No Lakers funciona assim, nos outros não. Acho que só no Lakers que funciona assim, que vira contender do dia para a noite, traz um monte de astro aí e se resolve. Nem no Lakers, na verdade, né? A gente lembra do Big Four, com o Steve Nash no fim de carreira, que foi um desastre também, né? É verdade. Essa não é a fórmula geralmente para a NBA. Deu certo só para o Lakers nesse último caso aí de 2020. Mas os 16 jogos que o Durant, o James Harden e o Kyrie Irving fizeram juntos foram muito bons. Foram 16 jogos muito bons. Lendários. Essa vai ser uma das lendas da NBA que a gente vai falar daqui 10 anos, 15 anos. Lembra daquele trio que atuou pouquíssimo, o que seria? Igual hoje. Pelé e Garrincha nunca perderam jogando juntos pela seleção, né? Tipo isso, né? Eu quero lembrar quem é o terceiro, mas tinha um trio desse que era Brandon Roy, Greg Oden,
E agora eu não lembro quem era. Marcus Aldridge, provavelmente, né? Não lembro. Eu sei que tem esse meme na internet aí que já inventaram vários históricos para, né, para esse trio juntos, mas que falavam. Perderam juntos um jogo de offs, né, cara? Já tem 10 históricos diferentes, 10 campanhas, mas virou lenda. E eu acho que vai acontecer isso daqui a um tempo também, com esse Harden, Durant e Kyrie. Mastor, muito obrigado, seu destaque final e o que mais você quiser falar desses assuntos de hoje, meu companheiro. Cara, destaque final é que eu não pensei em um destaque final. Eu nunca penso em um destaque final. Então a gente tem esse podcast semanal. Serve, né? Legal. Então vamos lá. O podcast semanal, acompanha a gente, vamos falar bobagem. Como eu falei, nem sempre a gente fala de NBA. Nem sempre. Foi bom que você já me ajudou no meu destaque final. Já convidou todo mundo para acompanhar o Jumper Brasil. Meu companheiro Ricardo Stabolito. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Estaremos aqui, né? Então, o Jumpercast. Fica também um abraço pro pessoal do Gancho Cast também, né? Nosso braço do NBB também. Já fica os dois andando juntos, né? Vai ser um do lado do outro. E um destaque final para Pokémon Company, que entregou o que o fã queria com Pokémon Legends ZA, né? Eles agiram como alguém que realmente fez muita besteira aí com Scarlet Violet, entregaram um jogo totalmente bugado, e a Pokémon Company entregou o que os fãs, inclusive eu, queríamos com Legends e com... Esses erros não precisava tanto, mas precisava ser um Legends. Entregou um Legends, então tudo bem. Então o destaque final fica para Pokémon Company. E a franqueria. Treperia, né? Eu ia falar para o pessoal prestar bem atenção que o Ricardo disse que o Pokémon entregou o que o fã queria. Tá? Já foi tema de discussão aqui, então acho que ficou bem explicado. Muito. Mastor, né, cara? É isso que você, quando você traz o Mastor podcast, é isso que ele entrega, né? Esse é o máximo que ele vai entregar para você. E a gente fica muito feliz que isso pode ser, que a gente pode contar com esse tipo de conteúdo aí no nosso podcast. Jumperbrasil.com, Jumper Brasil nas redes sociais. Muito obrigado a todos. Estaremos aqui muito em breve. Semana que vem estamos de volta para tratar de outros assuntos da NBA e do basquete mundial. Muito obrigado, eu sou Vini Donato, estive com Gustavo Freitas e Ricardo Stabolito. Valeu, turma. Até a próxima. Desculpa.